Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, prazer imenso poder trazer mais uma porção da palavra de Deus. Mas peço a você que deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva, deixe o seu comentário para que esse canal essa palavra possa atingir aos corações necessitados. Neste momento eu quero trazer como reflexão aos nossos corações um ensinamento da parte de Deus com o seguinte tema: a escolha de Daniel, baseado em Daniel capítulo de número 1, versículo 3 a 8, que diz o seguinte: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que eles ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a de Belsazar, e a Ananias de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e a de Azarias de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. A introdução vai nos dizer o seguinte: a história do jovem Daniel aconteceu na Babilônia, no mesmo lugar onde foi a Torre de Babel e hoje é o Iraque. Primeiramente, nós podemos entender que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele deu uma ordem ao seu chefe dos eunucos, Aspenaz, que fosse até a Israel e trouxesse ali, mais precisamente em Judá, jovens doutos que tivessem sabedoria, jovens que fossem entendidos, jovens da linhagem real, jovens que tivessem conhecimento para trabalhar no palácio. E a Bíblia diz que o chefe dos eunucos foi lá, trouxe os jovens, no total de 10.000 pessoas foram para a Babilônia. E no meio dessas pessoas, no meio desses jovens também, iam 4 jovens que tinham a direção de Deus. Mas neste momento nós queremos falar de Daniel, um dos que foram levados cativo para a Babilônia. Um jovem que servia a Deus com sinceridade e que não quis se contaminar com o manjar do mundo. Então, nós podemos imaginar como um jovem possa ter tanta direção de Deus. Por quê? Porque ele guardou a palavra no seu coração. E neste momento eu quero trazer na introdução algumas informações sobre o local aonde Daniel ele habitou. Ele habitou na Babilônia, é onde existe a Torre de Babel, conhecida na Bíblia Sagrada. Também aonde hoje, onde situava a Babilônia, hoje é o Iraque. Então, durante o reinado do tirano Nabucodonosor, conhecido pelo jardim suspenso e grandes construções na Babilônia, a Babilônia era conhecida também pelo jardim suspenso, uma das maiores maravilhas do mundo que havia na Babilônia. Ele também tinha grandes construções, coisas maravilhosas, mas que tinha algo que desagradava a Deus: a idolatria a deuses que não existiam. E também na Babilônia, algumas ruínas como o Zigurate de Ur, um templo babilônico, mostram a suntuosidade deste império. Vimos que a Babilônia era um grande império, não era um local qualquer. Ali tinha prédios, tinha o Zigurate, que era
um templo, né, a deuses estranhos em Ur, ou seja, era um império de grande condição, de grande suntuosidade, mas ali havia muita idolatria. Então podemos entender que a riqueza, o dinheiro, a fama, a suntuosidade material não vale de nada quando não tem e quando não servem Deus verdadeiro. O povo de Israel esteve cativo na Babilônia desde a queda de Jerusalém em 587 a.C., quando os exércitos babilônicos destruíram o templo e roubaram seus tesouros e levaram muita gente cativa para a Babilônia, inclusive o jovem Daniel. Vamos aprender alguns desafios enfrentados por Daniel e como superou tudo se consagrando a Deus. Então nós podemos entender que Jerusalém foi sitiada e levaram o povo cativo para a Babilônia. Então esse povo perderam e ficaram tudo para trás. E aí, meus queridos, podemos entender o desafio de um jovem que queria servir a Deus de verdade, mas que ele vai ter grandes perdas em sua vida, mas não vai perder o principal, que é a comunhão com Deus. Por isso que sempre eu digo e repito para você: se você perder algo na sua vida material, Deus pode lhe dar condição de você conquistar novamente, mas nunca perda a comunhão com Deus, porque sem Deus, diz a Bíblia, nada poderemos fazer. O homem, quando ele tenta viver sem a direção de Deus, é só tristeza, dor e lamento. Mas aquele que vive pela direção de Deus tem lutas e tribulações, mas Deus vence por você. Então não perca, e se você ainda não entregou a vida para Jesus, busque essa direção, porque você vai ver a diferença na vida daquele que teme e guarda a palavra em seu coração. O primeiro tópico eu quero falar sobre Daniel, teve que superar perdas, segundo Reis 24:14, e transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Então levaram 10.000 presos, e só ficou as pessoas mais pobres que tinham lá. Ou seja, saíram da sua terra, da sua parentela, tudo ficou para trás. Uma nova história vai ser formada por esse povo. Aqueles que temeram a Deus, Deus deu vitória. Aqueles que não temeram foram dor, choro e lamento. Nabucodonosor levou como escravos os mais nobres do povo, jovens inteligentes, para servir ao rei, em torno de 10.000 pessoas. Dentre os cativos havia centenas de jovens judeus. Daniel, Ananias, Misael e Isarias estavam entre os prisioneiros. Eles perderam tudo: família, amigos, dignidade, mas mesmo assim foram fiéis a Deus. Na vida passamos por muitas perdas. Quando uma pessoa cristã sofreu uma perda, consegue superar, porque tem a ajuda do Consolador, que é o Espírito Santo. Aqueles jovens perderam família, perderam seus bens materiais por para trás, a sua terra, a sua parentela, ou seja, materialmente falando, terrenamente falando, tudo ficou para trás. Eles vão para uma terra idólatra, longe da família, longe de tudo, mas Deus era com eles. Deus era com Daniel, porque ele guardava a palavra no coração. Então não importa se você mudar de cidade, não importa aquilo que você perder, não importa aquilo que você passar, onde você estiver, mas continue adorando a Deus, continue com a palavra no coração, porque aquele que serve a Deus, ele pode sofrer perdas, mas ele não se desespera, porque ele sabe que ele tem a ajuda de Deus. Ele sabe que o Senhor vai lhe retribuir. Ele sabe que o Senhor vai restituir tudo aquilo que você perdeu por amor à sua palavra. Então guarde sempre a
sua comunhão com Deus. Guarde sempre a sua fé, guarde sempre a palavra de Deus no teu coração, porque no momento das aflições, das lutas e peripécias da vida, Deus vai estar do teu lado. Mas se você perder a comunhão com Deus, quem vai lhe ajudar? Quem pode estender a mão para você quando o barco estiver afundando? Quem vai poder lhe livrar do mal se não for o Senhor? Então não importa onde você estiver, o que você estiver fazendo, adore a Deus em espírito e em verdade, porque Ele vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Ele estará do teu lado para lhe dar vitória, em nome de Jesus. Daniel perdeu, ficou tudo para trás, mas ele não perdeu a comunhão com Deus. Segundo, a sábia decisão de Daniel. Em nossas vidas, tudo é feito por decisão, escolhas. Quando nós escolhemos o correto, quando nós escolhemos servir a Deus de verdade, é a melhor escolha do ser humano. O Senhor diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando buscamos o reino de Deus, quando buscamos a Deus e adoramos Ele de verdade, de coração, as outras coisas, o Senhor, Ele te ajuda. Ele abre porta onde não tem porta, Ele te livra de todo mal, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Ele carrega você nos braços, Ele está no controle de todas as coisas. Apenas adore, busque, adore de verdade o Senhor, você vai ver a diferença em sua vida. A sábia decisão de Daniel, Lucas 9, 23 e 25, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Jesus nos falou sobre isso. Porque aquele que decide servir a Deus, ele perde a vida, ou seja, ele perde as diversões, ele perde as coisas que o mundo oferece, mas ele ganha o melhor, que é a salvação. Mas aquele que ganha a vida aqui, ele perde a vida lá. Porque o que adianta você escolher o mundo? O que adianta você escolher os prazeres dessa terra? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Tudo aqui, querido, é passageiro. Tudo aqui é momentâneo. Um dia todos nós iremos morrer. E tudo que nós conquistamos nessa terra vai ficar para trás. Mas a salvação, ela é eterna. Então pense e tenha uma sábia decisão. O homem sábio não é aquele que tem faculdade, doutorado ou mestrado. O homem sábio é aquele que decide ser um adorador do Senhor verdadeiramente. Esse é que é o sábio. Sabe por quê? Porque o doutorado, porque o mestrado, porque toda a sabedoria do homem no mundo um dia vai passar. Mas Jesus, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, na outra vida é eterna, mas a salvação e condenação. Então decida servir a Deus de verdade. Os jovens cativos deveriam comer a mesma comida do rei, uma alimentação especial, mas baseada em carne de animais sacrificadas a ídolos da Babilônia. A decisão de Daniel foi de não se contaminar comendo os banquetes do rei, que eram comidas sacrificadas a ídolos, além de nada saudáveis. Preferiram comer legumes, frutas e verduras. Daniel e seus amigos resolveram o problema com muita oração, mas com firmeza. O resultado da obediência foi que Daniel e seus amigos ficaram mais fortes e saudáveis que todos os outros jovens. Então, quando Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam na Babilônia, a Bíblia diz que o rei queria que eles comessem do manjá que vinha do rei, a comida do palácio. Mas aquela comida, a carne, o vinho, era sacrificada a ídolos, a deuses estranhos. Era feitiçaria. E ele sabia que aquilo ia desagradar o Senhor, porque aquele que adora a Deus, ele não se contamina com o mundo. Aquele que adora a Deus, ele não se contamina com as coisas do inimigo. Então a Bíblia diz que Daniel propôs de eles comer legumes e verduras em vez de se contaminar com aquele manjar sacrificado a ídolos.
E a Bíblia diz que o aceitaram e deram para Daniel e seus amigos apenas legumes, frutas, verduras. E ele não se contaminou com o manjar do rei. Resultado, eles ficaram mais corados, mais fortes e saudáveis do que todos os outros jovens, trazendo para o sentido espiritual em nossas vidas. Quando o homem, ele decide e opta a se alimentar com o manjar que vem do céu, ou seja, do maná que vem do céu, que é a palavra de Deus, ele fica forte, ele fica mais belo porque ele tem o brilho do Espírito Santo, ele fica mais forte para vencer as lutas, tribulações e o levante do inimigo, ele fica preparado para ir morar no céu, ele fica totalmente diferente, ele fica corado, ele fica lindo, porque o brilho do Espírito Santo traz beleza na vida do ser humano. Mas aquele que opta a participar do manjar do rei, ou seja, participar das coisas do mundo, ele fica fraco, decaído, deprimente, depressivo, é dor, é choro e lamento. Porque é isso que o mundo tem para oferecer, é isso que o inimigo, o diabo tem para oferecer. Fizeram a proposta para Daniel: vocês têm que comer o manjar do rei. Ele disse: não, eu quero participar do manjar que vem do céu, eu quero participar da palavra. Esse é o alimento da minha vida, o meu alimento diário é o maná, é a palavra que me traz conforto e alento. E quantas pessoas, assim como Daniel, recebem propostas de Satanás, propostas daqueles que se dizem seus amigos, lhe convidando para ir para o mundo, para a bebida, para a droga, para a prostituição, para as festas do mundo. E muitos têm aceitado esses convites, e quando saem de lá, voltam tristes, amargurados, só coisa ruim. Mas não aceite o manjar que vem da Babilônia. Não aceite o convite do mundo, porque só vai atrasar a sua vida e vai lhe trazer condenação. Mas o Espírito Santo neste momento fala com você: Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o alimento verdadeiro para que você fique forte e obtenha a sua salvação. Esse alimento é a palavra. O caminho é Jesus. O mundo, volta a repetir, é tristeza, dor e lamento. Mas com Jesus é paz, gozo e salvação eterna, em nome de Jesus. Terceiro, Daniel manteve a sua identidade. Romanos 12, do 1 ao 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daniel e seus amigos foram submetidos a uma troca de seus nomes hebreus para nomes da religião babilônica. Em cada um dos casos, o nome hebraico tinha o nome de Deus, El ou Iá, abreviatura de Iavé e Elohim, para terminação de nomes. E os nomes babilônicos também traziam os nomes de seus deuses. Mesmo essa mudança radical de seus nomes não fez capaz de mudar sua personalidade. Em momento algum assumiu sua identidade babilônica, mas se conservou como judeu e acreditando no Senhor. Quando Daniel chegou na Babilônia, trocaram o nome dele. Mas isso não mudou a sua personalidade. Isso não mudou o seu caráter. Isso não mudou a sua fé. Isso não mudou a sua decisão de servir a Deus. Então, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido, que me escuta neste momento. Não deixe nada atrapalhar a sua comunhão com Deus. O mundo vai querer lhe apelidar, vai querer mudar o seu nome. O mundo vai querer mudar o seu caráter. O mundo vai tentar mudar o rumo da sua vida e da sua destino eterno. Mas assuma a sua identidade de cristão. Assuma a sua identidade. A sua identidade é cristão, servo do Deus Altíssimo. Se você ainda está com a identidade do mundo, aceite a Jesus como Salvador. Assuma a sua verdadeira identidade, porque Deus nos colocou nessa terra não para servir ao mundo, mas para servir e ser adorador do Senhor. E você que está afastado, volte à sua identidade.
a sua identidade é cristã, é servir a Cristo, é adorar o único Deus verdadeiro e não o Deus do mundo. Faça como Daniel, não deixe que nada te atrapalhe a tua comunhão com Deus. A perseguição a Daniel, quarto tópico, Daniel 6, do 8 ao 9. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Os presidentes, governadores e sátrapas foram ao rei Dário e pediram que assinasse um decreto. A partir de então, todas as pessoas deveriam considerar o rei Dário como um Deus e orar somente a ele por 30 dias. Quem não obedecesse seria lançado numa cova para os leões. O decreto foi assinado e divulgado. Todas as pessoas adoravam ao rei Dário, fazendo-lhe pedidos. Mas Daniel adorava somente ao Deus de Israel. Devido Daniel ser fiel a Deus, incomodou o inimigo, incomodou os outros. E fizeram um complô contra Daniel, fazendo com que o rei Dário ele assinasse um decreto que ninguém orasse a outro Deus, pedisse a outro Deus a não ser Dário. Fizeram de Dário como se fosse um Deus. E todos o obedeciam, só que Daniel era diferente. Daniel continuou orando ao Deus verdadeiro, adorando o Deus verdadeiro. Ele não se deixava levar por estas coisas. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ensinou: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Deixa eu lhe dar um conselho neste momento. O inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que você se curve a Ele, para que você sirva ao mundo. Quando você busca ao mundo, a diversão do mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, você está adorando o inimigo. E é isso que o inimigo ele quer, é isso que o inimigo procura, para te levar ao contramão à salvação, à contramão à palavra de Deus. Mas faça como Daniel, não se deixe levar por aqueles que tentam te derrubar e tirar a tua fé. Fizeram um decreto para tentar derrubar Daniel, mas Deus era com Daniel e ele teve vitória. Todos iam pedir as coisas ao rei Dário, adorar o rei Dário, mas ele não. Ele adorava o Deus verdadeiro, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por você, meu querido. Não foi ninguém e não foi nada, foi Jesus. Ele sofreu na cruz por amor de mim e por amor de você. Então a Ele que merece toda a honra e toda a glória. Quinto, o exemplo de Daniel. Daniel 6, do 10 a 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graça diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel não se importou com o edito, ele continuou adorando Deus verdadeiro. E ele estava lá orando quando aqueles homens que o acusaram viram Daniel orando e foram lá ao rei Dário e disse: olha, o decreto não disse que ninguém podia orar a outro Deus? Pois Daniel está lá orando a outro Deus. Então o decreto é: aquele que eu pedir orar a outro Deus que não seja você, rei Dário, tem que ser jogado na cova dos leões. O inimigo ele tenta te jogar na cova dos leões. O inimigo ele quer ver o teu mal, ele quer te destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus é maior do que ele. Então fica com Deus. Que Deus possa te livrar da cova dos leões. A reação de Daniel qual foi? Daniel orava 3 vezes ao dia em sua janela, olhando para Jerusalém. Porque Daniel orava em sua janela, olhando para Jerusalém. Porque as Escrituras já ensinaram: orai pela paz de Jerusalém, sejam próximos que te amam. Salmo 122, verso 6. Então a reação de Daniel qual foi diante das acusações? Orar, buscar a Deus, pedir proteção, pedir misericórdia, pedir a ação de Deus sobre a sua vida. Então qual deve ser a sua reação diante das adversidades da vida, os ataques do inimigo? Droga o teu joelho em oração, busca a Deus, pede ao Senhor e Ele te ajudará. E qual foi o exemplo de Daniel? Não teve medo. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo das perseguições, não tenha medo
dos desertos. Busque a Deus, faça como Daniel, seja fiel, guarde a palavra dele e no momento certo o Senhor certamente te dará vitória. Outra reação, outro exemplo dele, não teve vergonha, não tenha vergonha de servir a Deus. Quantas pessoas têm vergonha de dizer que é crente? Quantas pessoas têm vergonha de assumir a sua identidade espiritual? Ei, faz vergonha é servir o mundo, faz vergonha é praticar as coisas do mundo, mas servir a Deus é uma honra, é uma alegria servir ao Senhor. Então assuma a identidade de cristão em nome de Jesus. Se você ainda não assumiu, venha para Jesus enquanto é tempo. Outro exemplo de Daniel, teve disciplina, ou seja, ele não se desesperou, ele não foi bater em ninguém, ele não foi ter nenhuma reação contra aquele povo, ele foi orar, teve disciplina, educação, porque aquele que teme a Deus, ele não luta com a força do braço, ele luta em oração. E o último exemplo de Daniel teve perseverança, ou seja, ele continuou, não desistiu. Então não desista, persevere, e o inimigo vai ser envergonhado em nome de Jesus. O livramento de Deus para Daniel. Salmo 34, versos 7 a 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Daniel foi lançado na cova dos leões. Dário desejava que Daniel se salve. Daniel passou a noite com os leões. O rei Dário não conseguiu comer nem dormir aquela noite, mas os leões tiveram que dormir sem comer, porque Daniel não teve medo dos leões, porque não estava sozinho. Pela manhã, bem cedo, o rei Dário vai à porta da cova. Daniel responde ao rei Dário. Daniel conta que um anjo de Deus fechou a boca dos leões. O rei Dário manda jogar os inimigos de Daniel na cova dos leões. O rei Dário desfaz o antigo decreto e ordena que o Deus de Daniel seja louvado. Então essa história finaliza com Daniel sendo lançado na cova dos leões. Mas o que aconteceu? Nada. Porque os leões não teve poder de devorar Daniel, porque Deus entrou na cova dos leões. Deus permitiu até ele entrar na cova. Ou seja, Deus pode até permitir você passar pelo deserto, até você passar pela tribulação, mas Deus vai estar lá com você. E nenhum mal sucederá à tua vida, porque Deus é contigo, porque Deus está do teu lado, se assim você crer e fazer como Daniel. Então ele foi tirado ileso daquela cova, e os inimigos dele foram jogados. E diz a Bíblia que antes que ele chegue no final, no fundo da cova, os leões devoraram os seus inimigos. Olha a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Aquele que serve a Deus, os anjos acampam ao seu redor, como diz o Salmo 34, versos 7 e 8. Os anjos acampam ao redor do que eu tenho, mas aquele que não serve a Deus, o leão consegue tragar. Então fique com Deus, fique firme no Senhor, e Deus vai te livrar de todo mal, em nome de Jesus. Conclusão: Daniel sobrevive a impérios e reis, Império Babilônico, Nabucodonosor, e Belsazar, Império Medo-Persa, com Dário, e Medo, e Ciro, e Persa. E você, se você caísse em uma cova com leões, o que faria? Teria medo? Que tipo de leão você tem enfrentado? Viva em oração, seja fiel a Deus, não tenha medo, seja disciplinado, tenha compromisso, cuidado com o pecado, não tenha vergonha de servir a Deus e não espere cair na cova para orar. Então não deixe o Senhor por nada, faça como Daniel, porque os leões eles estão aí, querendo nos estragar, mas se nós somos fiel a Deus, como Daniel, mesmo que a gente caia na cova, mas Deus vai estar lá conosco. Que Deus nos abençoe, guarde essa palavra no coração, tome o exemplo de Daniel, e que a bênção e a vitória do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.